Olá, graça e paz. Estamos dando início a mais uma semana de leituras bíblicas na nossa jornada, a 38ª semana. E aqui vamos terminar o segundo livro dos Reis. Vamos ler do capítulo 15 até o 25, fechando esse ciclo de livros históricos. Nesse trecho nós vamos ver uma sucessão de maus reis, Azarias e Jotão no sul, Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías e Peca no reino do norte, isso no capítulo 15. Depois o péssimo rei Acaz lá no reino do sul, ele sacrificou o próprio filho a deuses estranhos, trouxe um modelo de altar pagão lá da Síria para Samaria. Então ele realmente foi um péssimo rei, um dos pontos mais baixos de todos os reinados do sul. E se submeteu à Síria, foi com ele que começou esse processo da Samaria se submeter à Síria. Ele foi praticamente um rei vassalo, ele tinha que pagar impostos para o rei da Assíria, isso para se defender dos ataques da Síria ao norte. No capítulo 17 temos Oséias no norte, com a invasão à Síria, né? O processo que começou lá no capítulo 16 começa a se concretizar agora no 17. A Síria invade o reino do norte e deporta uma grande população, né, dos israelitas ali, e traz uma outra população para dentro do seu território, que é a origem daqueles que serão conhecidos como samaritanos depois, né? Samaria, até essa época, é a capital do Reino do Norte. Mas aí, então, os novos moradores acabam adotando esse nome e, quando a gente chega no Novo Testamento, os samaritanos já são aquele grupo odiado pelos judeus, né? No capítulo 18 temos Ezequias no sul, um vento de reforma, né? um rei reformador. Ele traz de volta a pureza do culto, reforma o templo, ele inicia um processo de reunificação do povo de Deus, ele agrega, ele acolhe os remanescentes do norte, né? Uma parte foi deportada, mas ficaram muitos ali ainda, e eles então são acolhidos no reino do sul, que é o único reino restante agora, né? Apenas Judá. Ele tenta se emancipar da Síria, mas não consegue. Na verdade, a Síria vem no capítulo 19 e impõe um tributo a ele acaba aceitando e pagando aquele tributo, até vendendo coisas do templo do Senhor. Lá no capítulo 19 nós vemos isso, né? Mas Deus interfere quando a Síria decide depô-lo, né, do seu trono. Deus interfere e dá um livramento lá no capítulo 19. No capítulo 20 ele adoece e é curado pelo Senhor. E depois no capítulo 21 temos os péssimos reis Manassés e Amon em Judá. No capítulo 22, um novo rei reformista, Josias, ele restaura o templo, né? Renova a aliança do povo com Deus, faz ali uma Páscoa, né? Mostrando esse novo momento. Mas no capítulo 23 ele morre numa batalha contra o rei do Egito, contra o faraó da sua época. No capítulo 24 nós temos mais os últimos reis ali, né? Jeoacás, não é um bom rei. Jeoaquim, ele se torna um rei vassalo do Egito e depois ele se torna um rei vassalo da Babilônia, que é o império que substituiu os assírios a essa altura do campeonato. Depois temos Joaquim, seu filho, né? E aí acontece no reinado dele a primeira invasão da Babilônia, há uma deportação também da elite da Babilônia, né? Os nobres, o pessoal mais importante ali é deportado. Isso já é 597 a.C. Depois o rei Zedequias, que é um rei vassalo que a Babilônia coloca ali em Judá, mas ele se rebela no capítulo 24, e aí então vem a segunda invasão babilônica, que aí destrói tudo, e mais um grupo muito grande agora dessa vez de judeus são exilados, e aí é 586 a.C., né? E por fim, a Babilônia coloca um novo rei vassalo ali, Gedalias. Ele tem ali o seu governo rapidamente descrito, é morto, e Joaquim termina o livro com um relato ali de como ele estava sendo bem tratado entre os babilônicos, capítulo 25. Então, percorremos aí um trecho grande, né? A queda de Samaria, a capital do Reino do Norte, é em 722 a.C., e a queda final
de Jerusalém, a capital do Reino do Sul, em 586, né? Então, um período aí razoavelmente longo, né? Entre esses dois pontos mais baixos aí da vida do povo de Deus naquela época. Tenho vários destaques para fazer aqui, né? Vamos tentar recuperar aqui a nossa percepção, né? Com a nossa tabelinha de reis. Então temos aqui o começo dos reinos, né? E aí vai seguindo aqui um pouco abaixo. Nós temos, depois da divisão do reino, né? Os reis do norte, os reis do sul, paralelamente, vão sendo descritos em todo o livro, como nós vimos. E por fim, o reino do norte é destruído, né? Com a invasão assíria. O reino do sul segue mais um pouco aqui com mais alguns reis. E inclusive os dois reis reformistas que nós vimos agora, que nós vemos nesse trecho, né? Tanto Ezequias quanto Josias eles acontecem, o reinado deles acontece depois da queda de Samaria lá no Reino do Norte. É como se a queda da irmã do Norte, né, fizesse com que o Reino do Sul tivesse um chacoalhão ali e tivesse dois arroubos ali de santificação, mas que depois não produzem fruto permanente, né? Então, temos aí essa nossa sequência. O resumo é que temos 20 reis de 9 famílias diferentes, 9 dinastias diferentes no Reino do Norte, em Israel, durante aproximadamente uns 200 anos, né? Até que Samaria cai em 722, como eu disse. Todos eles péssimos reis, no sentido de todos eles afastaram o povo de Deus, com uma exceção, que é Jeú, que nós lemos a respeito dele na semana passada, lá no capítulo 10, né? Ele purificou Israel do culto a Baal, entendeu? Ele é o único rei ali que tem um reinado com saldo positivo diante de Deus. Em contraste, no Reino do Sul, nós temos 20 reis de uma única família, ou seja, da dinastia de Davi, né, os descendentes de Davi, que reinaram por aproximadamente 340 anos, aí, alguma coisa assim, com pelo menos uns 8 reis recebendo avaliação totalmente positiva ali, né? Alguns reis maus, né? Mas pelo menos alguns bons reis aí que fizeram a diferença na história do Reino do Sul. Então, essa tabelinha vai nos servir aí para a gente se localizar dentro dessa história tão longa, né? De sucessores, de reis e sucessores. Bom, um outro destaque é a forma como as quedas são relatadas, né? A queda de Samaria é narrada de uma forma muito lacônica, né? A gente vê lá no capítulo 17, rapidinho, né? Ele estava devendo impostos, não mandou imposto, aí o rei mandou que eles fossem destruídos e pronto, acabou. Em 3 versículos ele resolve, o nosso narrador resolve essa fase tão importante, né? A queda de Samaria, de uma vez, né? Agora, uma curiosidade da arqueologia, o Sargão II era o rei da Assíria nessa época, e nós temos acesso aos anais dele, ou seja, ao livro dos reis, né? Lá do reinado da Assíria. E lá há, de fato, o registro de que Sargão trouxe, né, ou tirou de Judá cerca de 30 mil habitantes de Israel. Está lá registrado o outro lado, né, da disputa também registrou essa deportação, por isso que nós sabemos mais ou menos em que ano aconteceu, né, com bastante precisão nós sabemos que ano aconteceu e mais ou menos quantas pessoas foram retiradas de Israel, né? Eles foram levados para o extremo norte Israel está no extremo sudeste do território de Sargão, e ele então pega esses 30 mil habitantes e arrasta eles até o extremo noroeste, né, do seu reinado. Pois bem, um outro destaque também é que o escritor conclui a sua narrativa do Reino do Norte com um comentário sobre as suas principais deficiências, né? Então ele é muito breve ao dizer que Samaria caiu, mas ele faz uma descrição bastante completa de tudo que aconteceu depois, né? Ou seja, de tudo que causou aquela queda e de tudo que aconteceu depois, lá no capítulo 17. Então ele fala do mundanismo, fala da idolatria, da rebeldia, da obstinação, Deus mandava profetas e eles não ouviam. Ele fala da lei de Moisés que eles quebraram, fala da aliança que eles quebraram.
Isso nos lembra lá de Deuteronômio 28, né? Deuteronômio 28, Deus fala que todas as consequências virão se vocês não me obedecerem. E cada uma delas veio sobre Samaria, sobre Israel, no Reino do Norte, antes da punição final, que era eles serem tirados, arrancados da terra que Deus havia lhes dado, né? Então a gente vê que os profetas estão avisando que a profecia, que a aliança vai se concretizar, a aliança já estava dizendo o que ia acontecer, Deus está avisando, eles não se emendam, não se arrependem e, por fim, Deus dá o castigo. E ele acrescenta, né, a história lá dos pagãos que são trazidos pela Síria. A Síria tinha essa metodologia, a arqueologia nos mostra isso, né? Para que o reino, a extensão do império deles era muito grande, então eles tiravam o povo daqui, levavam para lá e bagunçavam tudo, justamente para quebrar essa identidade nacional que poderia levantar rebeldes, né, rebeliões. Então eles faziam exatamente isso. E aí lá, em 2 Reis 17, o autor fala de como surgiu o sincretismo dos samaritanos, né, ou seja, daqueles povos que vieram de fora, e que eles queriam adorar os seus próprios deuses e adorar Deus também, o Yahvé, né, o Deus de Israel, o Deus da terra ali, e por isso eles nunca serão aceitos como judeus, apesar de morarem ali, né, haverá todo aquele preconceito entre judeus e samaritanos, que a gente vai ver lá em João. A própria mulher samaritana fala para Jesus, mas você sabe que judeu não conversa com samaritano, por que você está falando comigo? Então, coisa antiga, né? Lá do ano 600 e pouco antes de Cristo, quando começou tudo isso. Mas é interessante também notarmos que o castigo de Deus, além de arrancá-los da sua terra, foi trazer estrangeiros para morarem na terra que ele tinha dado para eles. E o castigo deles, ou a rebeldia deles, foi justamente o sincretismo religioso. Eles misturavam Baal com Astarote, com Yahvé. E quem que veio morar na terra deles? Um povo sincrético também, um povo que não conhecia Deus, como eles não conheciam. Então, Deus costuma fazer isso. É muito comum na Bíblia a gente ver essa justiça divina que paga com aquilo que a pessoa fez, né? Então, o castigo tem a ver com o próprio pecado. Curiosamente, um outro destaque aí, os 2 pontos altos do sul ocorrem após a destruição do norte, né? Já mencionei isso, o reinado de Ezequias e o reinado de Josias. Ezequias, agora eu vou dar a data para vocês, reinou de 715 a 686. Então, na nossa cronologia, 722 é a queda de Samaria. 7 anos depois, o reinado de Ezequias começa como um rei reformador. E passam-se alguns anos e em 605 nós temos o reinado de Josias ou melhor, em 605 nós temos o cerco de Jerusalém, né? Josias já está reinando e então ele já começa a sofrer as consequências de tudo que veio antes dele, apesar dele ser um rei reformista, um rei fiel ao Senhor, mas havia já toda essa bagagem acumulada e então não há salvação mais para ajudar. Bom, o final do livro é tão abrupto, né, tão assim, de uma vez, que alguns estudiosos chegam a calcular que talvez o livro terminasse com o reinado de Josias. O livro de 2 Reis, ele talvez fosse escrito na época de Josias e por isso ele termina num tom bem positivo, ele terminava num tom bem positivo com o reinado reformista de Josias, só que depois o que aconteceu? Depois da morte de Josias, a queda novamente e por fim a deportação, o exílio, a invasão dos babilônicos, e aí algum autor posterior foi lá e acrescentou rapidamente ali um último capítulo, um epílogo praticamente, falando que aquele ponto alto com Josias não foi o final da história, né? Eles de fato foram exilados pela sua rebeldia, sua maldade. Então, um trecho com bastante conteúdo, muita coisa aí para a gente ver, mas em termos de leitura, trecho simples de lermos, né? Uma sucessão de reis, já estamos acostumados com isso, alternando entre reinos do sul e reinos do norte, até que o reino do norte acaba e segue só o reino do sul sendo descrito. Pois bem, a teologia do nosso texto, o centro teológico do nosso texto, o ensino do nosso texto é que a desobediência nos priva das bênçãos divinas e atrai o justo castigo de Deus. Essa é a lição desse final do capítulo, nesses capítulos finais do livro dos Reis, né? O castigo de Deus pode até tardar,
por causa da sua misericórdia, né? Quando a profetisa Hulda fala com Josias, ela diz, olha, o castigo já estava chegando, mas porque você foi um rei fiel, então Deus vai atrasar esse castigo, mas ele vai vir, não vai ter como evitar. Então, a misericórdia de Deus pode até tardar o castigo, né? Mas o castigo vem, a justiça vem. E é interessante que se eles tivessem mantido a fé em Deus, eles teriam vencido cada um desses invasores. A Síria, a Babilônia, Egito, nada disso era páreo para Israel quando eles estavam fiéis a Deus. Mas Deus acaba usando a fé deles em si mesmos, né? Ou seja, a sua idolatria, a sua rebeldia, para irritar mais ainda os invasores, né? Nós vemos no texto lá que se eles não tivessem sido tão turrões, né, tivessem aceitado pagar os impostos, né, para os assírios, para os babilônicos, para os egípcios, eles talvez até tivessem continuado a viver ali, né, aquela coisa morna, né, sem aquela devoção ao Senhor, mas também teriam pelo menos sobrevivido. Mas o que acontece? Na sua rebeldia com Deus, eles também são orgulhosos e são rebeldes com os seus suzeranos, né, com aqueles reis que os comandavam. E aí aqueles reis então se irritam e aumentam ainda mais o castigo, né? São ainda mais violentos nas suas invasões e, portanto, o castigo de Deus também está sendo proporcional à rebeldia deles. A desobediência nos priva das bênçãos divinas e atrai o justo castigo de Deus. Esta é a dura mensagem que aquele povo demorou para aprender, mas que nós podemos aprender, né, ao lermos a história deles. Até aqui a nossa leitura. Na semana que vem nos voltamos para os profetas, né, os profetas mais ou menos dessa mesma época aí que nós estamos lendo, e aí vamos sair dos livros históricos. Bom, boa leitura, boa semana para vocês.